Se você, assim como eu, nasceu no final do século XX ou no começo do século XXI, talvez não saiba que dois ícones construíram o automobilismo como conhecemos e amamos hoje em dia: a Ford e o Mustang. Mas o que faz um carro virar um mito? O segredo tá no DNA, porque o DNA Ford nasceu correndo. Uma história que nasce da velocidade no comecinho do século XX e chega hoje nas ruas com o novo Mustang Dark Horse. O mais potente de todos os tempos, uma capacidade de pistas absurda, com um DNA de velocidade e que carrega mais de um século de ligação direta com o automobilismo no mundo todo. Tudo começou lá numa chuvosa Detroit em 1901, quando Henry Ford decidiu ousar. As ruas ainda eram de terra e o cheiro era de óleo queimado e sonho novo, e ele estava entre os competidores. Podia ser uma corrida normal, mas Henry era mais que azarão. Seu carro tinha 50 cavalos a menos do que a média de todos os rivais. Nenhum deles, no entanto, tinha o DNA Ford. O motor de Henry era melhor, mais leve e mais resistente. Enquanto os outros falhavam ao longo do circuito, o Ford seguiu. E venceu. O prêmio daquela corrida em 1901 fez Henry Ford chegar ao montante suficiente para tirar do campo dos sonhos o seu maior, fundar sua montadora. Assim, vencendo na eficiência em sua relação intrínseca com o automobilismo que nasceu a Ford Company. De lá, as décadas passaram e a montadora surgida da vitória nas pistas tomou conta das ruas, passando a ser sinônimo de carro bom e confiável, dentro e fora das pistas. Então, pulamos para 1964. Porque se estamos falando de dentro e fora das pistas, o nome que nos vem imediatamente à cabeça é só um: Ford Mustang. O carro que nasceu revolucionário, que nasceu potente, que nasceu para fazer e ser história. Se as pistas eram exclusivas para pilotos, Mustang mudou o panorama ao trazer para as ruas da cidade não só o seu design musculoso e desde sempre histórico. Trouxe potência, trouxe amor pelo automobilismo pro dia a dia das cidades. Desde o seu primeiro dia nas ruas, o Mustang foi histórico. Transcendeu o ser um carro e passou a ser uma representação perfeita do que era amar o automobilismo, a velocidade, os automóveis, o clássico e o V8. Era o jeito Mustang de viver. E é claro que não demorou para a Ford, depois do lançamento do Mustang, e para as pistas mais famosas do mundo. Começou nas icônicas 500 milhas de Indianápolis em 1965. E aí a história do automobilismo, como nós conhecemos hoje em dia, começou a ser escrita. Naquele ano, o mundo todo ficou boquiaberto ao conhecer o Lotus Ford com motor na parte central. Era incomum, era ousado e deu certo. Comandando pela lenda Jim Clark, o Lotus Ford supera 150 milhas por hora, bate recorde e define o conceito de potência automobilística. Agora, se você quer falar de potência, precisa falar dos motores Ford V8. Assim como se você quiser falar de automobilismo, vai falar de Ford. Porque é em 1966 que a caneta que escreve a história funciona como nunca. Talvez pela primeira vez no automobilismo global escrevendo o impossível. Porque foi naquele ano que a Ford decidiu desafiar o que ninguém ousava, a Ferrari, e em Le Mans. Ford number 1. In second place was Ferrari number 27. In third place, Ford number 3. In fourth place, Ferrari number 20. In fifth place, Ford number 2. Se a Fórmula 1 já era uma das categorias mais bem vistas e queridas do automobilismo em 1966, Le Mans era mais que isso, era a essência. Suas 24 horas de corrida eram cruéis e cruciais. Ali, a Ferrari construiu sua lenda e foi nesse território que Ford II, o neto do fundador, decidiu se aventurar. Novamente, o DNA falou mais alto, né? Conhecemos essa história porque ela virou até filme. Foi a Ford de novo moldando o automobilismo. O neto de Ford fez como o avô havia feito em 1901, ousou. Construiu uma máquina apenas para vencer Le Mans e bater a Ferrari, o Ford GT40. E aí, Henry Ford II e sua Ford fizeram história após 24 horas de corrida. Não apenas bateram a Ferrari, como encheram o pódio de GT40. Whether the Ford Motor Company intended this to be the result or not, I don't know. Two cars crossed the line side by side. It is laid down. The car that started farthest back on the starting line must have covered the greatest distance. So number 2 becomes the winner. This is a remarkable result. É tudo que o filme mostrou e mais um pouco. Porque essa vitória da Ford mudou o centro do automobilismo mundial. Não era mais apenas a Europa com italianos e alemães que sabiam fazer carro potente. A Ford e os Estados Unidos estavam lá e ficariam para sempre. Então faltava ela. A Fórmula 1.
Ora, se a Ford e seu DNA automobilístico moldaram a história, era hora de escrever também páginas dentro da categoria de elite. Nasce o motor Ford Cosworth DFV, um V8 compacto, eficiente e absurdamente potente. A Ford começa a fazer a história que mudou para sempre a Fórmula 1. O hall de lendas que tiveram motores Ford na Fórmula 1 é gigantesco e parte já de Jim Clark. Passa pelo bicampeão Jack Stewart, por Graham Hill e o lendário Niki Lauda. Alguns nomes mais recentes, mas não menos lendários, como Michael Schumacher e Rubens Barrichello. O herói Ayrton Senna, que em 1993 venceu 5 GPs com um carro Ford Cosworth. E também um lugar especial para o campeão Emerson Fittipaldi. Foi com o motor Ford que em 1972 ele foi campeão e iniciou uma verdadeira obsessão dos brasileiros pela categoria. Naquele 1972, o GP do Brasil era disputado pela primeira vez, ainda fora da Fórmula 1. A vitória de Fittipaldi com a Ford foi a semente para que no ano seguinte o Brasil fosse incluído pela FIA no calendário oficial da principal categoria do automobilismo mundial. Emerson Fittipaldi é um espetáculo na pista de Interlagos, minha gente. Por décadas, o motor Ford Cosworth foi o coração da Fórmula 1. O DNA Ford de velocidade, de potência, ditou regras nas pistas mundo afora, construiu campeões e forjou lendas. Agora tá de volta. Assim como em 1973, no ano que vem teremos novamente Ford Motor Company no GP Brasil de Fórmula 1 e em todos os grandes prêmios. A Ford volta em 2026 à principal categoria do automobilismo mundial como parceira da Oracle Red Bull Racing, para colocar no grid uma história lendária, um motor lendário. Mais de um século se passou desde aquela corrida em Detroit, mas há coisas que o tempo não consegue apagar. Nesse 2025, o Mustang Dark Horse chegou ao Brasil. É o Mustang mais potente já produzido, motor Coyote 5 litros V8, 507 cavalos de potência, 567 Nm de torque. É o mesmo DNA que venceu em Le Mans, que conquistou Indianápolis, que moldou a Fórmula 1 e que rugiu em Interlagos. O novo Mustang Dark Horse é um tributo ao prazer de dirigir, em uma era em que a máquina e o motorista ainda falam a mesma língua, moldando o futuro do automobilismo e da velocidade, como a Ford sempre fez e continuará fazendo. And Clark's the winner, an incredible 150.68 miles an hour. The Fords triumph, and the boss looks happy. Victory now a mere formality for the firm from Detroit.